Muito boa noite, queridos irmãos. É um prazer encontrar com vocês mais uma vez em torno da palavra do nosso Deus. Nós vamos começar o estudo desta noite. Vamos começar fazendo uma oração, buscando o nosso Deus, pedindo para que Ele nos abençoe nessa tarefa tão rica e tão reverente de conhecer mais sobre a vontade dele revelada a nós. Vamos orar neste momento. Pai bendito, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe neste momento de estudo. Te louvamos por mais esta oportunidade de refletir, ó Deus, em nossa vida à luz da tua palavra. Então, Senhor, te pedimos que tu ilumines o nosso entendimento, dando-nos clareza da tua vontade para nós, de forma, Senhor, que possamos viver de modo agradável diante do Senhor, para o louvor da tua glória e para a nossa edificação. Ajuda-nos, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos para o nosso estudo sobre o 9º mandamento. É o nosso penúltimo estudo desta série, a série de exposições que nós temos dado o título de A Lei Perfeita do Deus Redentor. Foi um longo caminho, mas o Senhor nos abençoou, transformou aí nossa mente, nossas realizações, e eu espero que você tenha sido transformado pela palavra de Deus. Hoje falaremos sobre o 9º mandamento, mas como estava exposto, eu gostaria de começar o estudo lendo com os irmãos Provérbios capítulo 19, os versos 5 e 9. Provérbios 19, os versos 5 e 9. E assim diz a palavra do nosso Deus. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Agora preste atenção como isso se repete no mesmo conjunto de provérbios, só que com outra questão aqui. Verso de número 9. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Então, num primeiro momento é dito que o mentiroso não escapará, e, por fim, ele perecerá. Então, a falsa testemunha jamais ficará impune. Sim, hoje trataremos do 9º mandamento, que é não dirás falso testemunho. E eu peço a você que, apenas para que visualize lá, abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 20, e nós leremos o versículo de número 16. Êxodo 20, verso 16. É o 9º mandamento, apenas para que você visualize, que nos diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas antes de avançar, recordemos aquilo que nós estudamos na semana passada e chegamos a uma dessas conclusões, ou a uma das conclusões que nós chegamos, é essa que está colocada aí. O 8º mandamento nos ensina princípios preciosos, que é, de um lado, somos chamados a ser bons mordomos daquelas dádivas que Deus, que o nosso Senhor nos confiou, e por outro, chamados a demonstrar amor por nosso próximo, ao ponto de não lesá-lo em nada, especialmente cumprindo os compromissos estabelecidos. Na semana passada, nós estudamos sobre não furtarás. Então, de um lado, fomos ensinados a ser bons mordomos daquelas dádivas que o Senhor Deus nos dá, e por outro, demonstrar amor ao nosso próximo, no sentido de usar bem os recursos que Deus nos dá, no sentido também de abençoar o nosso próximo. É claro, o próximo sempre vai ser ressaltado nestes 6 mandamentos que se referem ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Desde o 5º mandamento até o último,
será aí teremos ênfases, e já tivemos ênfases, neste nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, sempre esta figura daquele que está ao nosso redor aparecerá nas instruções do Senhor. É o caso do 9º mandamento que nós estudaremos hoje, que é: não dirás falso testemunho. Então, em resumo, se nós pudéssemos resumir este mandamento, a ideia é nada além da verdade, que é uma evidência da nossa salvação. Quem não diz, falso testemunho, aquele que se aproxima mais do cumprimento deste mandamento, revela cada vez mais uma evidência de salvação. Mas, para que fique claro, há pessoas que não são crentes, que são íntegras, que falam a verdade muitas vezes. No entanto, nós faremos a distinção clara aqui ao longo do nosso estudo, que não basta apenas falar a verdade, é preciso entender o que é a verdade, reconhecer a fonte de toda a verdade e, por fim, dizer a verdade para o louvor deste que é a fonte de toda a verdade, o nosso Deus. Então, não dirás falso testemunho, uma evidência de salvação. Como eu sempre tenho feito, indico aí para os irmãos a leitura posterior do Breve Catecismo e do Catecismo Maior de Westminster. No Breve Catecismo, você vai encontrar essas perguntas acerca do 9º mandamento, entre a 76 e a 78, e no Catecismo Maior, entre a pergunta 143 e a pergunta 145. Muito bem, o primeiro ponto que eu gostaria de observar aqui com os irmãos é este. O 9º mandamento aponta primeiramente para um ambiente de julgamento. Então, o primeiro objetivo nosso aqui é entender o ambiente, as palavras que foram colocadas por Deus nesta ordem, nesta requisição, sim, compreendem um ambiente de julgamento. Quando Deus diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, é exatamente nesta região como que um tribunal, no sentido de nós sermos testemunhas de alguma coisa que o nosso próximo está sendo acusado, não é? Então somos chamados como testemunhas, e então, neste momento que somos requeridos para emitir a nossa palavra acerca daquele nosso próximo, não podemos dar falso testemunho. Precisamos emitir aquilo que é verdadeiro diante daquele tribunal. O testemunho acerca de uma falha ou crime de que alguém está sendo acusado. Em Israel, ninguém poderia ser condenado antes de 2 ou 3 testemunhas serem ouvidas. Depois os irmãos podem pesquisar aí estes textos, Números 35:30, Deuteronômio 17:6 e Deuteronômio 19:15. Ao mesmo tempo em que tal dispositivo servia para proteger o inocente da injustiça. Vamos ler aí, então, Deuteronômio 19, os versos 18 e 19. Deuteronômio 19, versos 18 e 19. E lá nós lemos assim: os juízes indagarão bem, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Então a ideia aqui, meus queridos, é que não dizer um falso testemunho, primeiramente neste ambiente de julgamento, tem este duplo propósito, né? É um dispositivo para proteger o inocente da injustiça. Em Israel, em geral, era necessário mais de uma testemunha, e o Senhor Jesus deixa isso claro, por exemplo, quando vai nos ensinar a confrontar nossos irmãos, a perdoar, a fazer aquele processo de disciplina em Mateus capítulo 18. Os irmãos se lembram, né? Ele diz, olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não ouvir, leva contigo
2 ou 3 testemunhas, neste sentido de ter ali a companhia de alguém, como de fato dando um testemunho da veracidade ou da acusação, ou até mesmo da veracidade dos atos daquela pessoa. Então, se ela está sendo acusada corretamente, o testemunho vem para chancelar aquilo, ou se está sendo acusada, né, incorretamente, de maneira injusta, a testemunha serve, então, para livrar o inocente desta injustiça. Então, esse é o primeiro aspecto que nós precisamos entender acerca do 9º mandamento. É sim, a nossa posição, nosso posicionamento diante de alguma falha em que nós somos chamados a testemunhar. E é interessante, irmãos, observar como isso tem inúmeras aplicações, extensas aplicações para a nossa vida, inclusive observando alguns princípios éticos da nossa existência. Segunda coisa que eu gostaria de considerar com os irmãos é que o 9º mandamento também aponta para a veracidade de nossos relacionamentos com Deus e com o nosso próximo. Nós somos proibidos por Deus a prejudicar nosso próximo com falsidade. Se num primeiro momento este 9º mandamento nos chama a atenção para quando formos elencados, né, convocados a testemunhar sobre qualquer coisa, não apenas num tribunal, mas diante até mesmo dos nossos relacionamentos na igreja ou dentro de casa, né, com os filhos menores, isso é mais próprio, né? Quando alguém diz assim, acontece algum problema, a gente chega, o que aconteceu? Aí um fala assim, foi ele. E aí a gente precisa avaliar a questão melhor, né? E entender quem de fato está dando o falso testemunho e quem de fato está dando o testemunho verdadeiro. Mas num segundo momento, isso se expande para os nossos relacionamentos. Primeiramente com Deus. Nosso relacionamento com Deus não pode ser pautado em falsidade, de várias formas. Eu sei, o nosso Deus sonda o nosso coração, ele também é a fonte de toda a verdade, algo que eu vou ressaltar mais adiante, mas ele sonda o nosso coração e sabe quando nós estamos querendo omitir ou encobertar alguma falha nossa. Ou quando nós fazemos a sua obra, ou nos relacionamos, nos aproximamos dele de maneira desleixada. Ele sabe de tudo isso. E é por causa disso também que nós somos chamados a manter o nosso relacionamento com Deus neste padrão de verdade, de sinceridade, muitas vezes, e abrir o nosso coração diante do nosso Deus. Da mesma maneira, nós precisamos observar o nosso relacionamento com o próximo. E este relacionamento também precisa ser pautado pela verdade. Nós somos proibidos, meus irmãos, pela palavra de Deus, a agir com falsidade em relação ao nosso próximo. Né? Devemos sempre dizer a verdade em amor, né? Mas dizer sempre a verdade. E eu gostaria de ler aqui esses textos com os irmãos, para que nós observássemos como nós somos exortados pela palavra de Deus a utilizar bem nossa fala, nosso testemunho, as palavras que são direcionadas ao nosso próximo, ou muitas vezes como nós falamos deste próximo para outras pessoas, né? Que é um grande problema, o problema da fofoca, que também está compreendido pelo 9º mandamento. Vamos ler então Efésios 4, versículo 25. E o versículo 29 e o versículo 31. Vamos lá. Efésios 4, verso de número 25, nos diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Qual a razão para isso? Somos membros
uns dos outros. Nós somos parte uns dos outros. Versículo 29 agora. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Por fim, o versículo de número 31. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Eu quero ressaltar aqui, meus irmãos, o versículo de número 29, que nos alerta para o fato de como nós devemos utilizar nossas palavras em relação ao nosso próximo, em relação ao nosso irmão. A ideia é que nós devemos transmitir graça àqueles que ouvem, e não um falso testemunho, e não palavras torpes ou julgamentos precipitados, ou até mesmo acusações infundadas, ou até mesmo aquelas palavras que podem conter ali a verdade, mas que são direcionadas de maneira ríspida, bruta, né, em relação ao nosso próximo. Nós somos chamados a falar a verdade utilizando o amor e transmitindo graça, quer seja para os cristãos, quer seja para os ímpios. Esse é o nosso chamado, e esse chamado é compreendido pelo 9º mandamento. Agora, Tiago 3, verso 8, nos diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno. E aí já disse antes, né? Versículo de número 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. E em outro momento aqui ainda, deste capítulo 3, Tiago vai dizer, olha, se alguém não peca pelo falar, é perfeito varão. Então, o 9º mandamento tem essa amplitude de nos chamar à responsabilidade no uso correto das nossas palavras, quando somos chamados a dar, de fato, um testemunho, ou no nosso relacionamento com Deus e para com o nosso relacionamento com o nosso próximo. Avançando aqui, irmãos, eu quero citar aqui, né, o nosso irmão Philip Ryken, que tem aparecido várias vezes nesta série e nos abençoado. Então ele vai dizer o seguinte: o que eles, né, e eu coloco entre chaves os mandamentos, proíbem, é a forma mais extrema de qualquer pecado particular. O assassinato é o pior tipo de ódio. O adultério é o pecado sexual mais destrutivo e assim por diante. Da mesma forma, o 9º mandamento proíbe a mentira mais mortal, aquela que condena um homem inocente por um crime que não cometeu. O 9º mandamento significa: você não deve mentir. Isto não é apenas sobre o falso testemunho que as pessoas dão no tribunal, mas também sobre as mentiras que contam aos vizinhos, por cima da cerca do quintal, e os boatos que sussurram entre os bancos da igreja. É claro, ele está falando aqui da região dele, onde ele mora. Aqui conosco nós não temos esse tipo de problema, né, na nossa região aqui. Mas, brincadeiras à parte, eu trouxe essa citação para que os irmãos entendam a extensão deste mandamento, né, e como ele requer de nós o uso correto, verdadeiro, íntegro das nossas palavras. Ainda, meus irmãos, que nós tenhamos problemas em dizer a verdade. Pode ser que nós soframos por dizer a verdade. Se for relacionado aos critérios ou aos princípios bíblicos, nós podemos ser perseguidos por isso. E o Senhor Jesus nos ensina que nós seremos bem-aventurados, porque o mundo nos perseguirá de fato
por causa da justiça que é ele, por causa do seu próprio nome. Quanto mais no que diz respeito ao nosso próprio viver e ao nosso relacionamento com o próximo, né? Podemos sim sofrer algum dano por dizer a verdade. E é necessário que digamos a verdade diante do nosso Deus, honrando o nosso Senhor, que é a fonte de toda a verdade. Então, o nono mandamento tem essa extensão, né? E este chamado a todos nós para o uso correto, verídico das nossas palavras. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, antes de avançarmos, abrisse a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 15. Salmo de número 15. Que nos diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Agora preste atenção. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu próximo. Então, veja só, eu quero fazer esse recorte para observar como integridade, justiça, verdade, esses princípios bíblicos estão relacionados com o nosso ato de fala. E essas pessoas que assim agem, como diz o finzinho do Salmo de número 15, jamais serão abalados. Avançando, meus irmãos, eu gostaria de considerar mais este aspecto sobre o nono mandamento, acerca de nós falarmos nada além da verdade. Nossa vida deve ser marcada e pautada pela verdade, pois servimos ao Deus verdadeiro. Fomos resgatados por aquele que é a fonte perfeita de verdade absoluta. Como diz o Salmo 111, verso 7, todas as obras do nosso Deus são verdade e justiça. Sendo assim, é esperado do cristão somente a verdade, nada além da verdade. Então, consideremos aqui de maneira prática o nosso viver. Talvez você aprendeu a mentir com os seus parentes, com as pessoas que estão ao seu redor. Talvez você foi condicionado a mentir no seu trabalho, por causa do seu trabalho. E aí isso se expande para a vida como um todo. Né? O jeitinho, aquela ideia de dar um jeitinho, o esforço para apaziguar, muitas vezes, nos motiva a utilizar uma mentira, ainda que seja uma mentirinha pequenininha, para que as coisas fluam, né? Continuem ali, não vamos ficar parando tanto, como diriam aí os narradores, né, de futebol, não vamos parar tanto o jogo assim. No entanto, meus queridos, nós precisamos refletir que a nossa essência de nova criatura é uma essência de verdade. Nós fomos resgatados por aquele que é a fonte de toda a verdade, que mentira nenhuma procede da sua boca. Todas as suas obras são verdade e justiça, inclusive o ato de nos resgatar do império das trevas para a sua luz. Então, essencialmente, inerente à nossa salvação, está posta a verdade. Nós devemos falar a verdade, porque nós servimos ao Deus de toda a verdade. É isso que se espera de nós como novas criaturas, como salvos pelo sangue de Cristo Jesus. É por isso que nós somos chamados com obediência ao Senhor, somos motivados a honrar o Senhor com nossas palavras. Não podemos dizer falso testemunho diante de um tribunal, não podemos prejudicar nosso próximo, devemos ser sempre íntegros e sinceros diante do nosso Deus, ainda que estejamos imersos em pecados.
mas nós precisamos ser sinceros diante do nosso Deus, porque o nosso Deus é a fonte de toda a verdade. O nosso relacionamento com Ele é pautado em verdade, e porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, toda a nossa esfera de relacionamento também precisa ser pautada pela verdade, ainda que nos relacionemos com pessoas que não são crentes. Então, é preciso pensar nisso, que a nossa vida é baseada nesta verdade e nós precisamos nos manter longe sempre de falso testemunho, naquilo que proferimos e também tomar cuidado com aquelas pessoas com quem caminhamos, né? Não podemos nos aliar a determinada pessoa que utiliza sempre de falso testemunho. Então, era mais essa a aplicação que eu gostaria de fazer aqui, pontuando, né, o fato de que o nosso Deus, essa é a razão, meus irmãos, esse é o fundamento para o 9º mandamento. O Senhor nosso Deus, Ele é a verdade absoluta, né? E isso também nos faz lembrar do próprio prefácio dos 10 mandamentos, né? Aquilo com o que Deus embasa todas estas leis. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E este Deus é verdade, né? Ele é a fonte de toda a verdade. Avancemos, então, para observar aqui algumas questões nos catecismos, né? Em especial, o Catecismo Maior de Westminster, e eu gostaria que os irmãos observassem isso comigo. Então, em uma das perguntas ali, que foram citadas no início, os irmãos lerão, né? Quais são os deveres exigidos no 9º mandamento? Aí a resposta é extensa, e eu trouxe aqui um recorte, depois os irmãos podem ler com maior tempo e com mais se detendo mais nos detalhes. Então, eu trouxe algumas coisas aqui. Quais são os deveres? O dever de preservar a verdade entre os homens e preservar a boa reputação do nosso próximo. E aqui envolve a questão da fofoca, né, da maledicência. Vamos ler a 3ª carta de João, verso 12. 3ª de João, verso 12. João está encerrando a sua carta e vai falar acerca de um irmão, né, de uma pessoa chamada Demétrio. E aí, veja só o que ele diz, né? Todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, nós temos o dever, né, de preservar a boa reputação do nosso próximo, de falar sempre a verdade nestes relacionamentos que temos com o nosso próximo. Segunda coisa, o dever de falar a verdade em todos os casos, em especial, né, especialmente em casos forenses, né? Faltou um S aí na projeção, mas a ideia de quando formos chamados para falar diante de um tribunal, né? Então, nós precisamos falar a verdade. Eu não sei qual é a experiência dos irmãos, mas eu me lembro de uma época em que eu trabalhei em São Paulo, numa empresa de telefonia, e havia muitas questões assim que foram levantadas pelo sindicato, de direitos que poderiam ser requeridos do empregador, e eles auxiliariam, né, com advogados, e a gente acionaria a justiça e tal. Volta e meia, um ou outro funcionário era chamado para testemunhar acerca de determinado ponto ali em favor de uma questão trabalhista. Mas era interessante que não é verdade que em todos os casos a justiça estava sendo pleiteada, né? Muitas vezes, era o oportunismo que ganhava espaço, e aqueles que eram chamados para testemunhar pelo amigo ali, pelo companheiro de trabalho, se tornaram aliados
deste oportunismo. Então, tomemos cuidado com isso. Terceira coisa, o dever de manter uma atitude correta para com as boas qualidades dos outros, de defendê-los contra as injustiças e de resguardar-se de acolher prontamente as más informações sobre eles. Os nossos tempos, a gente já tem falado muito disso, né? O espírito do nosso tempo é esse, né? Que traz essa ideia de dizer mal do outro mesmo, ou ressaltar uma qualidade, ou uma falha que foi exposta. Então é ali que nós vamos trabalhar em cima daquilo, e parece que não há virtude nenhuma mais naquela pessoa. Então, nós, como cristãos, como povo de Deus, temos o dever de manter essa atitude correta para as qualidades dos outros, né? Defendê-los também quando for necessário, né? Por fim, os bajuladores e maldizentes devem ser desencorajados como manipuladores de inverdades, né? Aquelas pessoas maldizentes, né, que gostam de falar mal dos outros, ou aquelas pessoas que têm os lábios bajuladores, que gostam assim, né, como fazia levar sempre na conversa e falar, elogiar muito, e a gente sabe que não é tudo aquilo, era só para ganhar alguma coisa em troca. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias em João capítulo 8, verso de número 41. O Senhor Jesus está ali falando com os fariseus, e a coisa está ficando feia ali no discurso, até que o Senhor Jesus chama aqueles homens de bastardos, né? E ali no versículo de número 44, observe, João 8, 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meus irmãos, quando nós agimos utilizando mentiras, quando nós nos aliamos a mentirosos, nós estamos tendo esse tipo de aproximação com o pai da mentira. Estamos agindo como se fôssemos até mesmo seus servos. Então, precisamos tomar cuidado com o uso das nossas palavras, precisamos tomar cuidado com os relacionamentos que temos seguido e evitar, né, esse tipo de postura que é um dever de todo cristão exigido pelo 9º mandamento. Mas também gostaria de considerar com os irmãos os pecados exigidos, ou os pecados condenados, melhor dizendo, pelo 9º mandamento. Então, o primeiro deles, né, ou o primeiro conjunto é o pecado de dar falso testemunho ou de providenciar para que outros o deem. E nós já falamos disso, né? O grande mal de se opor à verdade conscientemente é um outro pecado. O pecado da falsificação, precisamos tomar muito cuidado com isso. A ocultação da verdade, o silêncio indevido numa causa justa. Ficar em silêncio quando temos o dever de falar, ou quando temos o dever de denunciar a autoridades constituídas da igreja e do Estado. Então, aqui um pouco de omissão também é condenado pelo 9º mandamento, no sentido de que muitas vezes, e cada vez mais o tempo passa, a gente vai assumindo essa postura, e precisamos tomar cuidado, de não querer se envolver nas coisas. Eu não quero dizer com isso, não quero incentivá-los a serem bélicos, como nós temos visto a postura de alguns cristãos,
E é uma postura equivocada, porque muitas vezes, no desejo de proclamar verdades do Evangelho, acabam por trazer vergonha para o Evangelho. No entanto, meus irmãos, nós precisamos nos posicionar, né? Muitas vezes sabemos de algum assunto e é necessário que nos envolvamos. Então, vamos imaginar aqui o ambiente da igreja, né? Sabe-se que um irmão está em falta, é nossa obrigação ir àquele irmão, confrontá-lo, seguir os passos ali que o Senhor Jesus nos ensina e que estão registrados com maior espaço ali em Mateus capítulo 18, né? Com todo cuidado. Muitas vezes nós não seremos bem recebidos, mas nós temos esse dever, né? Pelo 9º mandamento, né? Não podemos encobrir ali aquele aspecto que precisa ser revelado, lembrando que no ambiente da igreja, né, isso deve servir para o benefício do faltoso, né? Precisamos sempre nos lembrar destas coisas. É necessário, sim, que nós nos posicionemos segundo a verdade do Evangelho, segundo os princípios bíblicos, mas precisamos fazer isso com sabedoria, né? Dando, sim, razão da fé que há em nós, é necessário, como a Bíblia nos requer, né? Faz essa requisição, mas também lembrando que a própria Bíblia nos ensina que muitas vezes não podemos, meus irmãos, responder o insensato na sua insensatez, para que não nos tornemos iguais a ele, né? Então, é preciso sabedoria, mas não podemos nos omitir, não podemos deixar de nos posicionar, né? Precisamos, sim, nos posicionar, porque vivemos num reino da verdade. Temos que lembrar disso, ainda que estejamos temporariamente num mundo que jaz no maligno, né? Que é o pai da mentira. Então, é preciso sabedoria para equalizar bem estas questões. Presumir é a última coisa que eu gostaria de ressaltar neste slide. Presumir ou falar de nós mesmos ou de outros com demasiada importância ou depreciação. Aquela coisa de ou se vangloriar, por um lado, ou menosprezar, por outro lado, né? É preciso tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com a nossa fala, né? Porque podemos, sim, incorrer em graves pecados, né? E trazer sofrimento para nós, para o nosso próximo. Podemos também causar vergonha para o Evangelho. Não podemos nos esquecer, meus irmãos, que nós mentimos quando nós pensamos sobre nós mais do que a realidade, né? Somos totalmente perfeitos e aí pecamos, bem como quando nós pensamos sobre os outros menos do que a realidade, né? Aquelas pessoas que acham que todo mundo é pecador, é falho, só a gente que não, né? E ninguém pode ser comparado a nós. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, né? É uma requisição da lei de Deus no 9º mandamento. Nós também mentimos quando interpretamos mal, tirando as coisas do seu contexto, né? Em geral, nas fofocas isso acontece mais, mas nós precisamos tomar muito cuidado. Quando interpretamos mal, tiramos as coisas do contexto e aí tomamos aquilo por verdade e começamos a propagar, veja só o circuito, o ciclo que é montado e o circuito onde esta mentira vai percorrer, né? Nós estamos num momento em que muito dos jornalistas, em especial, né, não apenas da TV, né, mas a imprensa como um todo, vivemos num momento em que a imprensa não mais noticia. Ela gosta mais de dar a sua opinião do que apenas apresentar a notícia, né? São poucos os veículos de comunicação que ainda conseguem, mesmo que por pouco tempo, apenas fazer este papel de informar. E então, tendo informado a população que se aproxime
e coloque ali a sua opinião. Mas é também interessante notar como nossas perspectivas afetam a maneira como nós olhamos para determinado aspecto e o interpretamos. E nesse sentido, meus irmãos, nós também precisamos estar muito firmados na palavra de Deus, buscando sabedoria do alto, porque nossos desejos, nossas afeições vão sim, por vezes, nortear a maneira como nós visualizamos algum evento ou o interpretamos. Então é necessário pedir sabedoria ao Senhor, né, para agir. Nossas palavras seguem e devem sempre seguir a marca central do nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo, que é a base aqui dos 10 mandamentos, né? Glorificar a Deus e abençoar o nosso próximo. Nossas palavras também devem cumprir esse objetivo, meus irmãos. Chegamos ao final, então, do nosso estudo. Infelizmente, né, sem nosso encontro presencial, e é certo que neste dia haveria muitas participações, infelizmente ainda não é possível, mas chegamos ao final, e eu gostaria de considerar isso com os irmãos, e eu estou citando aqui. Este livro é um livro que tem em versão digital, né, daqueles leitores de livro digital, dos e-books. É um livro de Cornelius Van Til, onde ele faz uma exposição dos 10 mandamentos. O livro chama Os 10 Mandamentos, uma exposição do Decálogo. E é por isso que não tem ali o número de páginas, né? Apenas tem a indicação da posição ali no aplicativo. Estou tomando cuidado para não falar as marcas aqui, tá bom? Depois você pode me procurar aqui em particular e eu te digo onde está esse livro. Mas está na internet, fica tranquilo, você pode adquiri-lo. Então ele diz assim, em determinado momento da exposição do 9º mandamento: a verdade nos torna livres da escravidão da mentira. Como deveres específicos, então, podemos enfatizar esta veracidade interna conosco mesmo. O autoexame é a nossa tarefa diária. E esse autoexame deve ter a palavra de Deus como seu padrão. Os não cristãos também falam de autoexame. No entanto, seus resultados são sempre a autoexaltação ou autoaniquilação. A razão para isso é que o mundo não tem um verdadeiro padrão de autoexame. Este verdadeiro padrão de autoexame considera Jesus como um homem ideal ou algum outro ideal, né? O cristão tem a demanda absoluta da palavra. Ele sabe que o ideal é a perfeição, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus 5:48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, meus queridos, depois de considerar toda essa extensão do 9º mandamento, é necessário que passemos, né, em revista ao nosso coração, fazendo este autoexame, sempre submetendo-nos à verdade absoluta da palavra de Deus. Esse é o padrão para nós, esse é o crivo, né, que vai, de fato, dividir ali juntas e medulas e expor os propósitos e os intentos do nosso coração. É necessário, sim, fazer esse autoexame, observar aquilo que temos pensado e dito, né, se de fato revela a verdade e se de fato coaduna, né, demonstra que nós somos filhos de Deus. Então é importante fazer toda essa revisitação no nosso coração, bem como revisitar todos os mandamentos que nós estudamos até aqui, para que a nossa vida seja transformada e assim, pouco a pouco, glorifiquemos o nosso Deus, vivamos de maneira ainda mais agradável a Ele, por intermédio de Cristo Jesus, o cumpridor perfeito desta lei.
E é porque o Senhor Jesus cumpriu perfeitamente a lei que também nos deu acesso a esses méritos dele, e em obediência, agora em gratidão por tão grande salvação, é que nós devemos nos esmerar para a prática dessa lei de Deus, que é perfeita, que restaura a alma, que é mais desejável do que o ouro e que é mais saboroso do que o mel e o destilar dos seus favos, como nos ensina o Salmo 19. Muito bem, meus queridos irmãos, eu gostaria de orar, encerrando então o estudo desta noite. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor não nos deixa sós em momento nenhum. E por meio da tua palavra, o Senhor nos chama a atenção, faz-nos refletir, ponderar sobre a nossa existência e o nosso viver no mundo que o Senhor criou, que o Senhor nos deu a vida e nos colocou para viver. Te pedimos perdão, ó Deus, por muitas vezes nos aliarmos a mentiras, por desejarmos, ó Deus, pecar contra ti e contra o nosso próximo, usando palavras que não são verdadeiras. Mas te agradecemos por tuas misericórdias, pelo teu amor, te agradecemos pela tua lei, que nos acusou neste dia, acerca do uso das nossas palavras. Mas te agradecemos porque Cristo pagou a dívida pelos nossos pecados, e por todas as vezes que usamos mal nossas palavras, e que dissemos mau testemunho, te agradecemos por isso, porque também, por intermédio de Cristo, o Senhor nos concedeu o teu Santo Espírito, que a partir de hoje nos motivará, nos alertará para não pecar mais contra ti, neste aspecto de falso testemunho, para que possamos de fato ser homens e mulheres de verdade, que adoram e que vivem diante de um Deus que é a verdade absoluta, o Deus que é a fonte de toda a verdade. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guarde durante esta noite, no restante da semana, e te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado para conosco. Mais uma vez oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso estudo desta noite. Graças ao Senhor por isso. Aproveitando para cumprimentar nossos irmãos que estão aqui, né, que apareceram aqui nos comentários, mas aqueles que não apareceram para mim aqui, mas que estão nos assistindo. Deus abençoe. Abençoe também os nossos visitantes. E o nosso próximo encontro, se Deus quiser, é no domingo, a partir das 9 horas da manhã, na transmissão da nossa escola dominical. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe e até mais.